Olá, mulher, seja muito bem-vinda a essa aula. Se você vende e não sabe para onde está indo o teu dinheiro, você precisa ficar aqui comigo, que hoje numa aula super rápida, você vai entender como você vai separar o teu dinheiro, como, né, quanto você precisa separar para reinvestir em mercadoria, quanto você pode tirar de prolabore, né, do teu negócio e quanto de cada produto que você vende, você precisa entender quais são os teus custos, né? Para realmente você aprender a precificar também da maneira correta. Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar aí como você vai entender como funciona. Não é um bicho de sete cabeças, é muito fácil. Mas, mulher, se você quer ter um negócio saudável, se você realmente quer crescer o seu negócio, você precisa entender isso aqui, porque isso aqui é o básico para você, empreendedor, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então vamos lá. Organização financeira, separando custos em investimento e prolabore, tá bom? Por que que o dinheiro não sobra? Você vende, mas no final do mês não sobra nada. Por quê? Porque você não sabe para onde o teu dinheiro está indo. Já começa por aí, tá? Primeiro passo, como precificar o teu produto, tá? Na nossa oportunidade da Shimagi, para quem compra os nossos produtos para vender no varejo, eu sempre aconselho, tá? A colocar vezes dois. Ou seja, você vai colocar o preço, tá? Você vai colocar quanto você pagou. Também eu já ensino dentro da nossa aula como você deve incluir já o valor do frete. Eu já incluo na hora o valor do frete e só depois eu precifico com a minha margem, tá? Hoje eu trabalho com atacado, a minha margem no atacado ela é outra. Mas quem trabalha no varejo, tá? As meninas que compram acessórios de chimarrão, eu aconselho trabalhar com 2.0. Já temos a aula onde eu ensino também sobre a precificação. Então, eu não vou me aprofundar muito aqui, tá bom? Mas você, dependendo do negócio que você for fazer, você precisa entender qual é a tua precificação para que você tenha lucro. Por exemplo, então, nos produtos físicos, tá? Se você compra um produto, eu já ensino que como você compra, por exemplo, de envio, tá? Então eu já sempre ensino as meninas a diluir o valor do frete já na quantidade de peças que chegou e só depois você colocar a margem aí em cima deste produto, tá bom? Então, o preço de venda, né? Você tem que colocar com o custo aqui vezes dois, né? O custo, como eu coloquei aqui, já deve incluir o frete. Eu sempre faço dessa forma. Então, por exemplo, se o custo é 35, o preço seria 70, só para vocês entenderem, tá? Que ficaria vezes dois. Mas vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, tá? O que que eu quero dizer com quando eu coloco o frete, tá? Se você pagou R$ 30 um produto, tá? Você diluiu a quantidade de peças que veio dentro daquela caixa lá. Cada produto, por exemplo, ele custou mais R$ 5 em cada item, custou o frete. Então, o teu custo total ele seria R$ 35. Ou seja, se você vai fazer uma margem vezes 2.0, tu teria que vender a R$ 70, tá? Para você ter uma margem de lucro de 35. Isso aqui é só para você entender, começar a entender os números, tá, mulher? Feito isso, entendendo seus custos fixos, perdão, tá? O que que é custo fixo? Tudo aquilo que você paga todo mês, independente se você vender ou não. Qual é o teu custo? Quanto você gasta, por exemplo, de embalagem no mês? Quanto você gasta de marketing? Se você tem um aluguel para pagar, qual é o valor do teu aluguel? Se você tem luz para pagar, qual é o valor da tua luz? Tudo isso, contador, tudo isso você precisa, tá? Saber quanto é os teus custos fixos no mês. Então, mulher, já começa por aí. Ai, Gi, eu não sei. Então, já começa a anotar. Você precisa saber isso aqui, mulher, tá? Não tem como um negócio caminhar se você não souber pelo menos o básico aqui do teu negócio. Então, isso aqui é fundamental você saber, tá? Então, já começa por aí. O que que eu quero que você entenda, mulher? Isso aqui é uma aula básica, baseada em alguns números que eu criei. Só que a tua precificação, o teu prolabore, por exemplo,
ele vai partir do momento que você saber exatamente todo o cálculo que eu estou te passando aqui, por exemplo, tá? Como, por exemplo, ó, tu precisa saber todos os teus custos. Eu não tenho como saber todos os teus custos aqui, então eu só estou colocando alguns exemplos para que você possa entender e depois saber usar e precificar aí, né? E saber tirar o teu prolabore depois. Então você precisa entender isso aqui, tá bom? Então, o segundo passo é entender os teus custos. Você precisa ter aí numa planilha todos os teus custos mensais. Terceiro passo, mulher, separar quanto de cada venda. O que que é isso, Gi? Você precisa imaginar que você tem um potinho. Então, assim, você somou lá todos os teus custos fixos no mês, tá? Aqui, como eu falei para vocês, estou usando alguns exemplos fictícios, tá? Digamos que o teu custos fixos do mês seja R$ 500 por mês, tá? Tu tem uma média de vendas de vinte vendas por mês, tá? O teu cálculo seria o quê? 500 é o teu custo fixo. Dividido por 20, tá? Se tu tem 20 vendas no mês, só daí tu teria que tirar R$ 25 de cada venda só para cobrir os teus custos do mês. Entendeu, mulher? R$ 500 aqui é só para te entender o valor do teu custo referente aos teus, perdão, quanto você teria que tirar do teu lucro só das tuas, para tirar os teus custos fixos, tá? Então, se R$ 500 é o teu custo fixo, você tem 20 vendas no mês, só dessas vinte vendas, R$ 25 você já teria que colocar no potinho dos teus custos fixos no mês, tá? Imagina como se tu tivesse alguns potinhos aí. Então, 25. Gi, mas eu faço bem mais que 20 vendas no mês. Ótimo, gente. Só estou usando exemplos fictícios. Depois você vai usar de acordo com a tua realidade do teu negócio, tá bom? Então, verificando a conta, só para você entender. Se você fez uma venda de R$ 70, o teu custo do produto mais o frete, ele foi R$ 35, ok? Que foi o que nós falamos do produto anterior. O teu custo fixo seria 25. Então, desta venda aqui, vai te sobrar só R$ 10, tá? Como assim, Gi? Porque nós estamos separando os potinhos. Então, aqui seria o segundo potinho que você vai colocar o que está sobrando. Então, na venda de R$ 70, olha só, aí que muita empreendedora erra. Ela pensa o quê? Desculpa, gente. A empreendedora pensa o quê? Vendi 70, lucrei 70. Ou vendi 70, 35 é meu lucro. Não, mulher. É aí que muita empreendedora está se matando. Por quê? Porque você está esquecendo que você tem que tirar os custos, você tem que ainda reinvestir a mercadoria, que nós já vamos entrar aí, tá? Então, você vai tirar, só que tudo depende, de mais R$ 25 por venda. 25 é um exemplo aqui, mulher, se você fosse fazer só 20 vendas no mês, tá? É só para você entender. Porque, por exemplo, aqui, ó, se fosse só 20 vendas no mês, vezes R$ 10, que seria aqui, ó, tu teria só um lucro de R$ 200 por mês, tá? Se fosse esse o caso. Ah, Gi, mas eu quero tirar 3.000 do Prolabore. Ok, sim, é possível. Só que aí você vai ter que entender quanto você precisa vender no mês para poder tirar 3.000 do Prolabore, ok? Então, usando um número X agora, por exemplo, vamos supor que você quer faturar 10.000 no mês, tá? Quanto você tira de Prolabore aqui? Vamos fazer a conta juntas, tá? Para dar o próximo passo. Então, vamos lá. Com 10.000 de faturamento, mulher, tá? Faturamento seriam 10.000. O custo dessa mercadoria é 5.000, tá? Se você fatura 2.0, como eu expliquei inicialmente. Os teus custos ainda seriam 500. Então, de Prolabore aqui, ó, sobraria só 4.500, tá? Só que aqui tem uma questão, ó. Então, aqui você vai investir mais 5.000 em mercadoria. Por quê? Se tu vendeu 10.000, 5.000 você vai reinvestir, vai comprar novas mercadorias,
R$ 500 você vai tirar todas as suas despesas, sobraria 4.500, tá? Só que desses 4.500 ainda tem mais os outros custos que não está aqui. Não, perdão, aqui já está somando marketing e tudo mais. Tá todos os teus custos aqui, perdão, tá? Ok. Então, aqui você precisaria vender. Se tu tem um faturamento de 2.0, tá? Perdão, se você tem um lucro de 2.0, quer faturar para tirar pelo menos 4.500 de Prolabore, no mínimo você tem que vender 10.000. Para repor 5.000 de mercadoria, pagar os teus custos e sobrar 4.500. Só que eu sempre digo, tem uma questão aqui, mulher. Se você quer crescer o teu negócio, senão você sempre vai se limitar. Se você comprar só 5.000 de mercadoria para repor e você começou pequenininha, você nunca vai sair desse faturamento aqui. Então, o certo é inicialmente você sempre diminuir o valor do teu Prolabore para sobrar mais para reinvestir em mercadoria e o teu negócio crescer. Tá ok? Passo 5, entendendo a relação. 50% do faturamento é para você repor a mercadoria, ok? O resto é custos fixos mais o Prolabore. Então, no cenário um, se você fatura 6.000, você tiraria 2.500 de Prolabore. No cenário 2, se você faturar 12.000, você consegue tirar até 5.500 de Prolabore. Lembrando que depois de você tirar todos os teus custos fixos. Então, esses números, mulher, ele é fictício. Isso aqui pode mudar, tá? Porque eu não sei da realidade dos teus custos fixos. Tem gente que fatura 10.000 por mês, mas, por exemplo, só de custos fixos tem 2.000. Então, quanto que vai sobrar para ela? Tem tudo isso. Se você faturou 6.000, por exemplo, você pode continuar tendo ainda mais 2.000 de custos fixos. Então, o teu Prolabore vai ser bem menor que isso, tá? Então, só para você entender qual o cálculo que você precisa fazer no teu negócio para pelo menos já você ir conseguindo, né, entender como que é essa questão do quanto você ganha, quanto você tem que reinvestir para realmente você saber quanto você precisa vender no mês. Ah, Gi, mas eu quero pelo menos tirar. Eu tenho 2.000 de empresa de fixo. E quero pelo menos tirar 3.000 de Prolabore todo mês. Ok, então você tem que fazer o teu cálculo e ver quanto você precisa vender todo mês, né? Ah, então é 15.000, é 13.000, 14.000? Faz aí bem os teus cálculos certinho, com todos os teus custos, né? Quanto você vai gastar ali, né, de custos, e para você entender quanto você tem que vender para tirar, por exemplo, um Prolabore de 3.000 pelo menos todo mês, tá? Ah, Gi, mas e daí se eu não tiro no outro mês 3.000? Ó, mulher, então vamos bater meta, você tem que colocar metas no teu negócio até você chegar, né, no Prolabore que você quer garantir aí todo final do mês, tá bom? Ó, por exemplo, aqui, ó, passo 6. Quanto faturar para ganhar 3.000? Você tem que entender isso aqui. Qual é o teu custo fixo mais o teu Prolabore, que seria 3.000 vezes 2. Por exemplo, aqui, ó. Exemplo, R$ 500 é o custo fixo, 3.000 é o teu Prolabore vezes 2. Então, pelo menos 7.000 você tem que vender, tá? Mas na realidade, mulher, de você ter somente 500 de custo aí. Por exemplo, se você faz entrega, você tem que colocar o gasto da tua gasolina, tudo. Todos os teus custos têm que estar incluso aqui, tá? Só para você entender o que que é isso aqui, tá? Então, verificando a conta. Faturamento 7.000. Custo de mercadoria seria 3.500, né? Por quê? Se tu vendeu a 70, por exemplo, 35 foi o custo, sobrou o quê? 35 que você tem que ver aí para pagar todo o restante, né? E aqui custos fixos, R$ 500, Prolabore 3.000, tá? Mas isso se você tiver somente isso aqui de custo. Só que aí, como eu sempre falo, tá, mulher? Você tem que ver se você realmente conseguiu chegar nesses números, você tem que ver se sobrou para repor a mercadoria, tudo certinho. Isso aqui você tem que sempre tirar já. Você tem que colocar os potinhos separados. Esse aqui é o potinho que eu tenho que reinvestir em mercadoria. Esse aqui é o potinho que eu tenho que ah, cobrir os meus custos no final do mês. E esse aqui é o potinho do meu lucro, tá? Então, tudo dentro da tua realidade aí do teu negócio. Então, quantas vendas você precisa fazer, por exemplo? Aqui você vai aprender a fórmula
das vendas, para você conseguir quebrar. Então, como que é isso, pessoal? Faturamento mais o ticket médio. Por exemplo, se você tem um ticket médio de R$ 100, Gi, o que que é um ticket médio? É você entender quanto fica mais ou menos. Hoje tem vários programinhas aí que você consegue colocando as tuas vendas ali e ela vai sempre te dando qual é o teu ticket médio. Por exemplo, assim, normalmente o meu ticket médio é R$ 100, né? Às vezes é mais, às vezes é menos, mas fica em torno de R$ 100. Então, tu vai fazer o quê? Se tu quer fechar em 7.000 e tu vai dividir por R$ 100, tu tem que ter 70 vendas no mês. Ou seja, 17 vendas por semana e de 3 a 4 vendas por dia para chegar a 70 vendas no mês e para você chegar pelo menos aos 7.000 por mês. Então, eu sempre aconselho as minhas alunas da mentoria a fazer esse cálculo aqui, porque assim você quebra as metas e não fica uma meta tão impossível, porque quando você chega no início do mês e pensa assim, meu Deus, 70 vendas. Mas quando você coloca por semana, você pensa, não, são 17 vendas por semana, dá para chegar. E quando você coloca, não, 3 ou 4 vendas por dia, ok, eu vou correr atrás aqui, ó, para realmente chegar nesse faturamento ali, tá ok? Aqui, deixa eu mudar aqui. É que deu uma travadinha aqui, pessoal. E se for diferente? E se teu ticket for de R$ 140? 50 venda por mês, para chegar nos 7.000, por exemplo, tá, pessoal? Se o teu ticket é de R$ 100, 70 vendas no mês, que é aquilo que eu falei anteriormente. Se o seu ticket é de 70, são 100 vendas no mês. Quanto maior o ticket, menos vendas, né? Então, assim, por que que eu falo sempre, principalmente dentro dos acessórios de chimarrão? Ofereça combo, ofereça vendas maiores. Quanto mais tu tiver combos de valores maiores, mais o teu ticket aumenta e menos vendas você consegue fazer no mês e bater a tua meta muito mais rápido, tá bom? Então, aqui um resumo prático, mulher. Você precisa saber qual é o custo do teu produto, incluindo sempre o frete. Eu sempre já calculo o valor do frete já, que já me ajuda nessa questão. Qual é o preço que você vende? Você precisa saber qual é a precificação, qual é a tua margem de lucro que você vai usar. Quais são os teus custos fixos mensais? Qual é o teu ticket médio? Se você não sabe, já começa aí a fazer os cálculos para você entender melhor. E use as fórmulas para calcular as suas vendas necessárias. Então, mulher, faça tudo isso aqui, volta na aula, assiste novamente e começa a colocar todos esses custos aqui em prática para você entender melhor, tá bom? Então, organizar finanças é simples, mulher, tá? Assim você consegue entender para onde o dinheiro vai, né? Como você consegue repor as suas mercadorias, quais são os teus custos e quanto você pode tirar de Prolabora, tá? É assim, tendo esses números que você consegue fazer o teu negócio crescer de uma maneira saudável. Não adianta, você quer ser empreendedora, ok, mas você precisa pelo menos entender isso aqui, mulher. Isso aqui é o básico para pelo menos você saber precificar, você saber como você vai separar o teu dinheiro, quanto você pode reinvestir em mercadoria para o teu negócio não quebrar e você sim ter um negócio que cresce todos os meses. Tá bom, mulher? Então, espero que tenha gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um beijo, até mais.